Olá, sejam bem-vindos à Bússola Divina. Esse aqui é a parte número 2 do vídeo sobre autossabotagem, tá? Agora vamos falar como superar a autossabotagem. Vencer a autossabotagem é um processo que exige autoconsciência, paciência e muitas vezes ajuda profissional. Então, o que é a questão da ajuda profissional? É você trabalhar os traumas e medos que você tem. Então, busque ajuda profissional. Qual que é o problema? Ir no psicólogo, no psiquiatra, às vezes precisa de uma medicação para alguma ansiedade, alguma coisa que você tenha, né? Alguma síndrome do pânico, né? Por que você não pode ir no psicólogo? Por que você não pode ir no terapeuta? Pode sim. Pode e deve ir, né? Às vezes eu faço só de você externalizar, né? Para um profissional, porque o profissional não vai usar as informações que você externaliza, ele não vai usar contra você. Ele vai fazer umas anotações a ponto de mostrar para você qual não a resposta, mas sim fazer você, ajudar você a encontrar as respostas para o direcionamento ou você entender o porquê que você está vivenciando aquilo, né? Então, assim, não é algo assim, oh, só estou falando, o psicólogo não fala nada, ele não me ajuda a resolver o problema. Não, ele vai te ajudar a você encontrar a solução. Ele, entendeu? Ele só é uma ponte. Ele não vai pegar você do ponto A até o ponto B, do início até o fim. Não, ele não vai fazer isso, nem falar, ó, faça isso e aquilo. Não, não é a função do psicólogo, do terapeuta fazer isso. Até onde eu sei, não é isso. Mas sim, você ter, entendeu? Olhar para dentro de si de uma forma diferente. Porque quando a gente se sabota, o que acontece? A gente só olha o negativo. E a gente não olha a questão de como resolver o problema. Aí você fica só empurrando, a questão é desastrosa, né? Inclusive, pode levar você, a autossabotagem pode levar você à depressão, porque você está fazendo mal para a pessoa mais importante desse mundo que é você. Não sei se você sabe, mas sem você não vive. Você não vive. E é triste quando as pessoas chegam num nível que ela faz mal para ela mesma, ou ela faz um autoextermínio. Para bom entendedor, né, entenderá a mensagem, que eu não posso falar a palavra aqui, né? E é muito triste. Muitas vezes começa com autossabotagem. Por isso que eu tô falando que busca ajuda médica, busca ajuda profissional. Se precisar de medicação, faz meditação, faz tudo para que faça bem para você, tá? E é importante também esse exame de autoconsciência, inclusive com a ajuda profissional, eles ajudam a gente a ter a autoconsciência do que está sendo bom, o que está sendo ruim. Se o resultado que você está fazendo algo, se o resultado não está sendo favorável, mude, mude de direção. Às vezes não é 180 graus, às vezes é só uma pequena correção, tá? Paciência, você não vai resolver o problema. Eu tenho autoconsciência agora, tal. Eu vou agora fazer tal coisa. Não, não é assim. Você tem que se preparar, você tem que se preparar emocionalmente, sentimentalmente, a parte física, espiritual, muitas vezes, né? É um caminhar, né? É uma trajetória que você tem que ter. Então tenha paciência com você mesmo, né? Vamos lá, sobre o reconhecimento, né? Como que você vai superar a autossabotagem? Você vai utilizar o reconhecimento, investigue as causas raízes, a causa raiz, desafie o crítico interno, estabeleça metas elas que sejam pequenas e realistas, né? Pratique autocompaixão e busque ajuda profissional, que foi o que eu falei, né? Anteriormente. Aqui, ó, reconhecimento. O passo mais crucial é admitir a existência do padrão. O que é a existência do padrão? Você sempre faz a mesma coisa e o resultado é o mesmo, e o resultado não é o que você queria. Observe seus comportamentos, identifique quando e como você se sabota. Autoreflexão, sempre. Só assim você vai entender o que você está fazendo e qual é o resultado. Então, se muda um pouquinho, vamos ver o resultado. Ah, não deu ainda. Muda mais um pouquinho. Muda mais um pouquinho, vai. Até você encontrar o ponto que é favorável para você.
Por que eu tô falando isso? O que é bom pra mim não é bom pra você muitas vezes. A minha filosofia é minha, ela não é tua. Mas a minha filosofia, meu modo de agir, pensar e os meus resultados, às vezes ele pode ajudar como direcionamento para você. Aí você vai fazer, não vai fazer exatamente o que eu estou fazendo, né? Mas você vai fazer algo próximo, parecido, como exemplo do que fazer ou de que não fazer. Porque eu também posso ser um exemplo de como não fazer. As outras pessoas podem ser um exemplo do que não fazer. Por que você não pode olhar a vida assim? Claro que você pode. Investigue a causa raiz. Pergunte a si mesmo: o que estou tentando evitar ao me comportar dessa forma? Que medo, que medo está por trás dessa ação? Entender a origem do medo é fundamental para desarmá-lo. Para você tem no livro de Sun Tzu, O Arte da Guerra, uma das primeiras coisas que você deve fazer para vencer a guerra, né? Que ele é um livro que também utiliza muito, um livro base até da administração, da gestão, né? Para você saber enfrentar o teu inimigo, você tem que conhecê-lo. Né? Muitas vezes, no caso da autossabotagem, nós mesmos estamos, nossas atitudes e pensamentos e sentimentos, essa autossabotagem, né? Essa autossabotagem é nosso inimigo. Então não é que a gente tem que combater nós mesmos, mas combater essa questão que a gente se colocou da autossabotagem, né? Então conheça o inimigo para você saber como que você vai amenizar pelo menos a situação, né? E com o tempo você vai melhorando um dia após o outro, né? Desafio crítico interno. Comece a questionar a voz negativa em sua mente. Substitua por pensamentos autodepreciativos por afirmações mais realistas e compassivas. Vamos dar um exemplo. Eu não consigo fazer tal coisa, porque o fulano tentou, a minha família tentou gerações e não conseguiu. Por que você não muda? Puxa vida, a minha família tentou e não conseguiu. Eu vou ser o primeiro da minha família que vai conseguir. Eu vou quebrar esse laço, essa, muitas vezes, entre aspas, uma maldição de família. Vou libertar os meus ancestrais dessa maldição. Vou deixar meus ancestrais vivos, encarnados e desencarnados, felizes, porque eu vou ser o primeiro. Eu vou abrir uma nova era na minha família. Eu vou conquistar, eu vou transmutar, eu vou evoluir, eu vou aprender. Por que você não pode fazer isso? Pode, né? Mas é a questão de como você está olhando a situação. Não que você tem que viver no mundo de Rosa, no mundo de Alice lá, não, que tudo, ou de Peter Pan, que tudo é perfeito. Não, não é isso. É você se olhar para si mesmo e você se motivar. Você pegar essa energia que você tem, todos nós temos, e utilizar ela para ação. Mas não para ação da sabotagem de eu não vou conseguir. É de como que eu vou conseguir. Eu quero tal coisa. Como que eu vou conseguir? Como? Lembra do Pablo Marçal? Como? Ele tem uma razão, aquele cara lá. Não quero a tua desculpa. Como é que ele fala? Não quero a tua desculpa. Não quero a tua melhor desculpa. Eu quero que você chegue aqui e fale como que eu faço tal coisa. Mas você não está só perguntando para ele, você está perguntando para si próprio. Como que eu faço isso? Como que eu evoluo? Muitas pessoas falam, esse cara aí do Pablo Marçal, né? O cara tem resultado, entendeu? Pode ninguém gostar dele, mas o cara tem resultado. Outras pessoas também têm resultado. Como que ele conseguiu? Aí ele vai falar, eu fiz isso, isso e aquilo. Aí você vai fazer na tua vida lá. Não é que você vai imitar o cara lá, vai imitar o coach, o Pablo Marçal, ou qualquer outra pessoa, ou qualquer palestrante. Não. Você vai pegar as informações, que é aquilo que eu falo em todos os vídeos, o conhecimento é poder. É um poder que está aqui na tua mão. E você deve utilizar ele o tempo todo, com muita sabedoria. Né? Uma pessoa sábia, ela tem o poder nas suas mãos, ela usa da melhor forma possível, pro bem, inclusive para o bem próprio, né? Tem pessoas que usam o conhecimento pro mal, infelizmente tem. Né?
Enfim, e só que ela não sabe que está se sabotando também, né? Continuando. Estabeleça metas pequenas e realistas. Em vez de focar em objetivo final gigantesco, quebre-o em passos menores e gerenciáveis. Cada pequena vitória e ajuda a construir essa confiança e diminuir o medo. Isso tem muito a ver num negócio chamado pensamento computacional. Não sei se vocês já ouviram falar. Vou fazer um vídeo também. Vou anotar aqui. Pensamento. Acabei de ter essa ideia. Pensamento. É muito interessante. Pensamento computacional. Vou fazer um vídeo também sobre como que funciona o pensamento computacional e como que ele transforma o nosso raciocínio. E pode que qualquer problema, por mais complexo que seja, você pode não resolver muitas vezes. Você pode, pelo menos, amenizar, porque tem muitas coisas que não tem solução. Mas você ameniza, você dá um conforto e tal, né? Então, o que, que é você quebrar em pequenos passos? Em pequenas partes para uma situação gigantesca. Vamos dar um exemplo? Eu não dirijo. Eu tenho medo. Eu tenho meus traumas, tenho medo, nananana, não dirijo. O meu problema é, eu quero dirigir. Como que eu vou fazer a pergunta? Como que eu vou dirigir se eu tenho medo? Vou pegar a palavra medo, vou particionar ela. Por que eu tenho medo? Vou ver todas as sequências do porquê que eu tenho medo. Por que eu tenho trauma? Como que eu supero o medo? Como que eu supero o trauma? Tá, beleza. Aí eu vou testar se eu tô bem. Se eu precisar de ajuda terapêutica, ajuda médica, medicação, alguma coisa, vou fazer o uso sim. Tá. Isso é uma outra parte, né? Então, eu também não tô particionando. Tá, fiz o tratamento. Preciso do psicólogo que me ajude? Vou no psicólogo, faço o tratamento lá. Beleza? Tô melhor? Entendi o que tá acontecendo comigo? Por que eu tenho esse trauma? Que ele não pode ter domínio sobre mim? Tá, beleza. Agora eu vou me cadastrar numa autoescola. Vou passar por todos os trâmites. Mas com uma consciência que eu tenho essa trava, mas que eu estou trabalhando para superar essa trava. Todas as pessoas que dirigem já passaram por esse processo. Adicionar. Agora, se eu pegar e for direto na autoescola, eu vou me estrepar de novo. Eu posso até dirigir um pouquinho nos testes lá, no treino, mas chega na hora eu não consigo. Porque primeiro você tem que trabalhar aquilo que te impede. Trabalha, foca naquilo, tenta resolver ou pelo menos amenizar aquela situação, depois você vai resolver o problema maior que eu quero a minha CNH, eu quero dirigir, entendeu? Pratique a autocompaixão. Trate-se com a mesma gentileza que você trataria um amigo que está passando por dificuldades. Entenda que cometer erro faz parte do processo e do crescimento. Realmente, às vezes a gente tem compaixão pelo outro, mas não tem pela gente mesmo. A gente se sabota no sentido assim, você não podia cometer erro, você não pode cometer erro. Pensa comigo, por que você não pode cometer erro? Você não pode persistir no erro. Porque daí, você erra uma vez, é aprendizado. Na segunda, terceira, etc., é burrice. Porque você sabe que o resultado está ali. Então, cometeu um erro. Fez tal coisa, você analisa toda a situação e faz uma modificação. Errou de volta. Não é que você está persistindo, você já fez uma modificação, então você está em outra coisa. Deu errado aqui? Ah, eu já fiz isso e aquilo. Não deu certo, vou mudar de volta. Acertei? Ah, agora beleza. Ah, errei de volta. Então já fiz isso, já fiz aquilo e fiz aqui. Agora eu vou fazer de tal forma. Não é a mesma coisa, porque você fez as pequenas correções, tentou acertar como que funciona a engrenagem, né? E por final aqui, né? Busque ajuda profissional, né? Um psicólogo, um terapeuta, pode ser um aliado poderoso nesse processo. A terapia ajuda a explorar as causas profundas da autossabotagem e a desenvolver estratégias eficazes e personalizá-las para superá-las. Estratégias é como você vai fazer. Quais são os passo a passos que você pode fazer. E fazer essas correções que eu falei anteriormente, né? Por que aqui ele usou a palavra personalizada, né? Para você superar? Porque cada pessoa é único.
Supondo, eu tenho meus traumas. Muitas pessoas não dirigem. Uma é por um trauma X, outra é pelo trauma Y, a outra é pelo trauma X e Y. Cada pessoa é diferente. Somos todos indivíduos, somos diferentes, né? Inclusive como a gente vive, sente e trabalha as coisas, né? Na vida, na nossa própria vida, é de forma diferente, não é igual. Entendeu? Não a gente não é um robozinho, não é um algoritmo que é assim, 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 assado. Não, não é isso, não. Em última análise, a autossabotagem é um reflexo de conflitos internos não resolvidos, realmente. Ao trazer esse conflito à luz, ou seja, iluminar, olhar o todo, né? E trabalhar ativamente para curar as feridas emocionais que os alimentam, é possível quebrar o ciclo e finalmente permitir-se alcançar o potencial que você verdadeiramente possui. Ou seja, você tem que trabalhar em si mesmo. Tem uma coisa que eu vi, um vídeo que eu vi, era uma pessoa de argila e ela estava assim, num banco assim, com o pé sobre o banco e ela estava se moldando. Realmente, a pessoa se molda como argila, como uma pessoa que vai fazer o vaso, ele não fica moldando ali, é um trabalho minucioso. Se você apertar demais, ele quebra, ele sai a forma, né? Se você não trabalha nele, fica só aquele negócio girando, não funciona. Então, é com cuidado, com cautela, é com tempo, com paciência, que foi abordado até lá em cima, né? Outra coisa que eu quero fazer um comparativo aqui, o diamante, né? O diamante é um carbono, mas ele está numa condição, né, nada favorável, porque ele está sob pressão, sobre calor, sobre um monte de questões ali, nada favoráveis, mas ele vai ter uma riqueza depois dele transformado, né? Depois daquela pedra, inclusive, ter mais trabalho ainda em cima com a lapidação, quando você vai tirar da rocha e tal, fazer lapidação. E quando você pega essa pedra e transforma em joia, ela tem mais um valor ainda. Então veja quanto trabalho é feito, né? O carbono está naquela condição de pressão, calor, temperatura, tal, 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 tal. Aí vai alguém lá e tira da rocha, né? Pega essa pedra bruta, lapida ela, tal, e depois transforma ela em joia. Então, tá vendo que é aquela questão do pensamento computacional que eu vou fazer o vídeo lá? É você particionar em pedaços menores. O problema, né? Particionar em pedaços menores para você resolver uma parte, depois outra, depois outra, depois outra. Então, que eu e você nós se transformem em joias raras, né? Através do nosso autoconhecimento, das nossas curas, da nossa transmutação da energia e que toda essa energia que a gente transmuta ela seja focada em nós, nas pessoas que nós amamos. A mensagem que eu tinha para você sobre autossabotagem era isso. Gratidão por você estar aqui. Se inscreva nesse canal, me adicione, me siga nas outras redes sociais, comente, deixe que sua experiência para mim vai ser de muita ajuda também. E muito obrigado por você estar aqui. Que Jesus Cristo seja a luz do nosso caminho sempre. Amém.